aqui por mais um programa Fenômeno UFO na TV Mundo Maior. No programa de hoje nós vamos falar do interesse dessas civilizações que nos visitam em nossa agricultura. Na realidade, esses seres que nos visitam têm um grande interesse em toda a nossa tecnologia e nisso está incluindo a agricultura. Então, normalmente eles procuram conhecer as nossas espécies vegetais, ao que parece, né, como nós as cultivamos, a metodologia, adubos também, né, despertam o interesse dessas civilizações aqui, né. Então hoje no programa nós vamos trazer 3 casos, 2 ocorridos na França e 1 nos Estados Unidos, mostrando o interesse desses seres, né, nos nossos métodos e na nossa agricultura. O primeiro caso que nós vamos trazer hoje ocorreu no dia 1º de julho de 1965, em Valensole, na França, na região da Alta Provence. E ocorreu com um agricultor de nome Maurice Masse. Ele tinha uma plantação de alfazema. Alfazema é aquela planta que se faz perfume, na realidade, né? Nós conhecemos, existe até uma marca, né, com esse nome de alfazema, que é essa planta do qual é extraída a essência para o perfume. E o Maurice Masse cultivava esse tipo de vegetal. Era um pouco mais de 6 horas da manhã e o Maurice já estava de pé nesse horário. Ele já estava para subir no seu trator quando a sua atenção foi despertada por um estranho ruído. Um ruído muito fora do comum para uma pessoa que mora no campo. E o Maurice resolveu ver o que era aquilo, o que fizera aquele ruído na realidade. E, para sua surpresa, ele viu um estranho objeto pousado na sua plantação. A princípio, ele pensou que se tratasse de um helicóptero militar. Ele resolveu se aproximar para ver do que se tratava, mas quando ele chegou perto, ele viu que, na realidade, não era um helicóptero, nem civil e muito menos militar. Ele viu um objeto ovoide com uma cúpula transparente em cima. Esse objeto estava pousado, né? Havia um eixo central que entrava no solo e uma série de lâminas, como se fossem hélices, que apoiavam aquele apoio central, aquele trem de pouso central, e mantinham o veículo em pé. Ele viu dois homens abaixados e estavam de cócoras, eles estavam de costas. O Maurice, a princípio, não viu a fisionomia daqueles homens. Ele descreveu aqueles seres como muito pequenos, com uma altura equivalente a uma criança de 8 anos. Quando ele chegou mais ou menos a uma distância de 10 metros de onde estavam a nave e os seres, eles o pressentiram. Eles bruscamente levantaram e olharam na direção do agricultor francês. Um daqueles seres ergueu um pequeno cilindro que ele segurava com a sua mão direita e apontou na direção do Maurice. Esse imediatamente ficou imobilizado no local. Nós sabemos, né, que esses seres, em alguns casos, se utilizam de armas, né, defensivas, né? No caso, a maioria é paralisante. A pessoa simplesmente fica um determinado período de tempo sem poder se mover. Quando muito, consegue mexer os olhos, não consegue mover a boca, não consegue gritar, não consegue falar, né? Quanto mais braços e pernas. E o Maurice ficou nessa situação. Em seguida, aqueles 2 pequenos homens, né, se aproximaram dele e começaram a observá-lo de perto, começaram a estudá-lo de perto. Eles trocavam palavras num idioma totalmente desconhecido. Nós, na nossa casuística ufológica, veremos que são seres do tipo alfa. São seres muito pequenos, na faixa de 1 metro a 1,30 m, mais ou menos. A cabeça é bem maior do que a de um ser humano adulto. Ele parece muito com um feto. Quando nasce, a cabeça é desproporcionalmente grande em relação ao corpo, que demonstra claramente, né, um cérebro muito maior, mais avantajado do que o nosso, né, indicando uma evolução talvez mais antiga que a nossa também. Nós vemos que esses seres têm olhos enviesados, oblíquos, como os nossos orientais, um nariz bem fino, são calvos, né, não possuem cabelos, a boca é um orifício. Não possui lábios como nós assim os possuímos. E esses seres ficaram olhando o Maurice por um período, depois eles cautelosamente voltaram até a sua nave, adentraram ao veículo, a porta que estava aberta se fechou, subindo de baixo para cima.
né? Eles se posicionaram na parte de cima onde havia aquela cabine, aquele posto de pilotagem no objeto, continuaram observando o Maurice. Em seguida, ele viu, quando aquele eixo central começou a ser recolhido, aquelas lâminas começaram a rodar, a princípio devagar, depois foram aumentando a velocidade. Em seguida, o objeto subiu devagar, bem devagar, e foi se afastando. Passado algumas centenas de metros, o objeto simplesmente sumiu de vista, né? Ou ele ficou invisível, né? A nave se tornou invisível, ou ele se desmaterializou. Nós sabemos também que existem casos, né, onde esses objetos entram ou saem de invisibilidade ou se desmaterializam, talvez adentrando a alguma dimensão paralela para iniciar uma viagem de maior distância. E o Maurice ficou nessa situação, né, bem uns 20 minutos paralisado. Depois seus movimentos foram voltando pouco a pouco, né, lentamente ele foi recuperando seu poder de movimentação. Detalhe curioso, o Maurice, semanas depois da experiência, ainda sentia uma sonolência anormal, né, efeito da arma. Nós sabemos que existem casos onde a pessoa, depois de receber um disparo de arma de seres extraterrestres, ou sente uma sonolência anormal, ela pode ter queda de glóbulos vermelhos, ela pode ter dores de cabeça, ou então a vista, ela lacrimeja muito, fica muito irritada. Isso é um período que pode durar dias. Depois a coisa vai voltando ao normal. Bom, antes de nós irmos para o nosso primeiro intervalo e terminarmos esse caso, vamos para o nosso quiz de hoje. Aí a pergunta é a seguinte: o caso Manises, que ocorreu em 11 de novembro de 1979, envolveu um jato Caravelle, né, de uma empresa, com 109 passageiros a bordo. Que país foi este? Irlanda, Espanha ou Reino Unido? Tá? O aeroporto era o de Valência, estou dando uma dica. Aeroporto de Valência. Então, Irlanda, Espanha ou Reino Unido? Nós daremos a resposta do quiz no nosso último bloco. Agora nós vamos para o intervalo, já voltamos com o término do caso Valençoli. Até já. Estamos aqui para o segundo bloco, Fenômeno UFO de hoje. UFOs e a nossa agricultura. Antes de darmos continuidade ao caso, vamos fazer aquele nosso convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você se associa, você contribui com uma pequena mensalidade que vai ser voltada totalmente aqui para a TV Mundo Maior, para a Rede Boa Nova de Rádio, para que possamos melhorar cada vez mais a qualidade da nossa programação. Em troca, você vai ter eventos exclusivos, descontos em eventos, livros, uma série de coisas. Então conheça Clube Amigos da Boa Nova e Feliz, 0800 12 18 38. As simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova vão lhe dar todas as informações. Conheça, associe-se e filie-se e torne-se um sócio nosso aqui. Bom, para terminar no caso Valençoli, o Maurice chegou aí até o local onde a nave pousara. Ele viu uma marca no solo. Era um círculo com 18 centímetros de diâmetro, 40 de profundidade. Nós vemos o desenho. No seu final, bem enterrado no solo, ele se abria em 3 partes, em 3 hastes, que dá uma estabilidade ao trem de pouso daquela nave, né? Então, ele acabou entrando em contato com a Gendarmerie, né, e eles ali no local, investigando o solo, eles viram que havia um círculo de 6 metros de diâmetro, né, por baixo de onde aquela nave pousara. Outro detalhe, as alfazemas que estavam dentro daquele círculo começaram a morrer, né? Todo aquele trecho, né, se tornou estéril por um período de 8 anos. O Maurice Mastro chegou a tentar várias vezes replantar as alfazemas no local, mas elas sempre duravam poucos dias e morriam, né? Então, só depois de 8 anos que o solo voltou a produzir novamente. Talvez devido ou à energia da nave, ou talvez algum tipo de fluido da própria nave, né, talvez do trem de pouso, ou algum tipo de lubrificante que pingou naquele local, né, causando o ressecamento, a esterilidade do solo. Isso acontece em muitos casos na ufologia. A Terra fica estéril, ela fica extremamente desidratada, né? Ocorrem alterações químicas no solo e a vegetação
ou não nasce mais, demora muitos anos para voltar a nascer no local. Né? Então, nós vemos, no caso, como esses seres estavam interessados na plantação de alfozemas do Maurice Massi. Nós vamos ver um outro caso agora, ocorrido 10 anos depois nos Estados Unidos, aliás, perdão, um ano antes, esse aqui um ano antes nos Estados Unidos, em 24 de setembro de 1964, portanto praticamente um ano antes, né, do caso Valensole, ocorreu com um fazendeiro americano de nome Gary Wilcox. Ele tinha uma propriedade, uma fazenda, e ele estava percorrendo a pé, como ele fazia periodicamente e costumeiramente. Quando ele chegou no topo de uma colina, ele teve uma surpresa muito grande. Ele se deparou com um objeto, né, oblongo, né, alongado, parecido com um ovo. Ele descreveu como esse objeto como estando a poucos centímetros do solo. A textura do casco era muito parecida com alumínio escovado, era branca a cor do objeto, extremamente brilhante a cor desse objeto. Ele ficou espantado de ver aquilo ali, naquele local. E outra, o objeto não tinha nenhum sinal ou evidência de um sistema motriz de propulsão, nada, asas ou o que quer que fosse. Ele simplesmente estava ali pairando a poucos centímetros do chão. Logo em seguida, o Gary tomou um susto muito grande. Ele percebeu que estava sendo observado e, ao virar para a esquerda, ele viu que havia dois pequenos seres com bandejas. Ele viu que em cima das bandejas haviam amostras de folhas, raízes de diversas plantas. Ele notou também que o traje era totalmente fechado, era da cabeça aos pés, não se viam detalhes algum daqueles seres, nem o rosto, mãos, nada. E aqueles seres se dirigiram ao Gary. O primeiro deles, visivelmente em inglês, que eles já haviam falado com seres humanos. E o que causou estranheza ao Gary é que a voz não saiu da parte de cima, mas sim do peito. Talvez o aparelho tradutor, que possibilitou que o Gary ouvisse em inglês, estivesse embutido nessa região do corpo do ser. Em seguida, o que estava do lado falou que eles eram originários de Marte. E que eles tinham muito interesse na nossa agricultura, nos nossos métodos agrícolas, inclusive em conhecer amostras do solo, de plantas nossas, de como as cultivamos. E outra coisa que causou muito interesse a eles foi o adubo. Eles pediram amostras ao Gary do nosso adubo para fazer uma análise. Outras informações que eles deram ao Gary é que os nossos astronautas não conseguiriam se adaptar ao espaço, que eles vinham periodicamente aqui ao nosso mundo de 2 em 2 anos, e que o sistema solar passaria no futuro por modificações importantes. Seja como for, os nossos astronautas se adaptam a certos períodos no espaço, porque a nossa tecnologia é primitiva, mas alterações ainda no sistema solar, se forem ocorrer, ainda estão no nosso futuro, ainda não ocorreram. E detalhe curioso, muitas vezes em contatos com seres extraterrestres, eles nos passam informações que não ocorrem. Eu não sei se isso seria um teste psicológico, ou alguma coisa do gênero, para ver a nossa reação ao fato que muitas informações que são passadas não ocorrem. Em seguida, aqueles dois seres adentraram o veículo, que foi subindo devagar. O veículo não possuía nem portas nem janelas, o Gary não soube explicar como eles entraram e a nave partiu. Quando chegou na parte da tarde, o Gary resolveu trazer um saco com adubo e colocou ali próximo ao local onde ele conversara com aqueles seres, para que eles pegassem e pudessem examinar o nosso adubo. Se foram eles que pegaram, não se sabe. O fato é que no dia seguinte, o Gary, voltando até o local, viu que o saco com adubo havia desaparecido. Então, nós vemos também, novamente nesse caso, o interesse. Houve até um diálogo envolvendo as nossas técnicas agrícolas, aqueles de adubos e outras coisas. E realmente, se eles forem de Marte ou estiverem baseados lá, nós sabemos que o solo marciano é extremamente estéril, devido ao acidente que ali ocorreu há milhares de anos. Talvez esses seres tentassem, através da nossa tecnologia ou desenvolvendo uma outra através da nossa, ou baseada na nossa, facilitassem a agricultura nesse planeta que hoje está, vamos dizer, seria um planeta moribundo.
né? Ele precisaria de um processo chamado reengenharia planetária para voltar a ser um mundo muito parecido com a Terra, como ao que parece Marte já foi. Nós vamos para o nosso segundo intervalo. Já voltamos com o último caso aqui também ocorrido na França, esse sim 10 anos antes, em 54, né? Envolvendo um UFO e um trator, né? Depois voltamos com as perguntas dos nossos amigos telespectadores. Então vamos para o nosso intervalo, voltamos já também com a resposta do quiz. Até já! Estamos aqui para o último bloco do fenômeno do UFO de hoje, envolvendo extraterrestres e a nossa agricultura e métodos agrícolas. O último caso que vamos trazer aqui hoje ocorreu também na França, interior da França. O local não foi especificado, com também um agricultor, né? Esse já ocorreu em 1954, né? E um agricultor vinha em seu trator de volta para casa, havia passado um pouco das 18 horas, o dia já estava escurecendo, e ao fazer uma curva, ele se deparou com um estranho objeto discoide na cor vermelha, intensamente iluminado, que se aproximava dele do trator. Quando o objeto se aproximou demais, né, o nosso amigo aqui, o agricultor, entrou em pânico, fugiu do trator, largou o trator ali e ficou observando a uma distância segura, e percebeu quando o objeto começou a sobrevoar o trator. Aqueles seres que o tripulavam mostraram claro interesse naquela nossa máquina agrícola. Mais uma vez, né, um exemplo de como essa parte também interessa esses seres, não só geração de energia, bases militares, cidades, mas fazendas, agricultura, métodos agrícolas e equipamentos agrícolas também, né? Então, eu acho que fica bem claro, né, para os nossos amigos telespectadores, como esses seres se interessam praticamente por tudo que fazemos aqui. Então vamos para a resposta do nosso quiz de hoje, que foi a seguinte pergunta, né? O caso Manises, ocorrido em 11 de novembro de 79, que envolveu um UFO acompanhando um Caravelle com 109 passageiros a bordo. Que país foi este? Irlanda, Espanha ou Reino Unido? A resposta correta, né? Valência, Espanha. Portanto, Espanha, alternativa B, né? Vamos para os e-mails dos nossos amigos telespectadores. Aqui o primeiro é do Donato Júnior, de Santa Luz, Bahia, né? E está dizendo que é nosso fã aqui, então agradeço em nome de todos aqui da TV Mundo Maior, também aqui na rádio, então em nome de todos lá da Rádio Boa Nova também. Ele sempre faz o download dos programas aqui, escuta até nas caminhadas. Muito obrigado, viu, o Donato, pelo seu carinho. Você está manifestando aqui. E você fala que a ufologia sempre despertou interesse desde mais tenra idade. Então, meu amigo, só tem uma má notícia. A ufologia é um vírus incurável, né? Quem já foi picado, né, por esse vírus descobre que não mais tem cura. Vai ter interesse a vida inteira, vai buscar a vida inteira, pesquisar a vida inteira. Isso eu posso falar de carteirinha, viu, Donato? Também sofro do mesmo mal. E isso há mais de 40 anos, né? 42 anos só, né, que esse vírus me pegou de jeito e até hoje não tem cura. E também nos parabeniza aqui a todos nós pelo conteúdo e como são feitas as análises dos fatos. Olha, o Donato, é nossa obrigação tratar um assunto sério com seriedade, né? Então vocês merecem, né, que a gente trate o assunto de modo correto e sério. A análise nós procuramos não sermos dramáticos, né? Não apelarmos para o dramático da pior forma possível, né? Eu acho que nós temos que ser, como pesquisadores, frios. Nós temos que analisar os fatos em si, né, antes de partirmos para um dramalhão que não ocorreu mesmo. Então, nossa obrigação é tratar o assunto da melhor maneira possível. Nossa obrigação perante vocês, tá bom, Donato? Então, eu queria agradecer a você, a todos os nossos irmãos baianos, pela audiência, pelo carinho aí na sua cidade aqui, que é Santa Luz. Não conheço Santa Luz, meu amigo, né? Mas vamos procurar no mapinha, descobrir onde é que fica a sua cidade. Bom, outra aqui é da Eliana Irena do Nascimento Menezes. Ela
elogia muito o programa aqui, agradeço em nome de todos. E gostaria que fosse feito um comentário a respeito de Contatos do Quarto Grau. A doutora Abigail Tyler, R.A., qual a sua opinião sobre o conteúdo do filme? Obrigado pela atenção. Olha, primeiro, o filme é fictício, né? Ele pode ser baseado em alguns casos reais, mas foge muito, né? Um filme voltado, infelizmente, praticamente para o terror, né? Pessoas que eu conheço que assistiram o filme saíram apavoradas do cinema, vieram conversar comigo. Eu achei muito curioso, viu, Iliana, no tempo da família Bush no poder nos Estados Unidos, como assuntos como espiritualidade, contatos com espíritos, como a Voz do Além, se você tiver a oportunidade, assista. Você vai ver que é a mesma coisa, né? Ou se joga para o ridículo, né, que nem Sinais, ou se joga num modo que deixa a pessoa em pânico. É o caso aqui de Contatos de Quarto Grau. Tá? É um filme fictício, infelizmente colocado de maneira extremamente negativa. Aí entrariam outros interesses, viu, Helena? Tá? Devido a um lado de acobertamento religioso também, daquela família que governou os Estados Unidos aí por 2 mandatos, tristes mandatos, né? Que hoje os Estados Unidos estão em uma péssima condição devido à irresponsabilidade desses governantes. Procurou-se denegrir a espiritualidade e a ufologia de todos os métodos possíveis e imagináveis. Tá? Ou ridicularizando, ou colocando aquilo no modo de deixar todo mundo apavorado, minha amiga. Então, Helena, é fictício, tá? A grande maioria dos casos, pesquisa estatística na ufologia, vamos dizer, quase 80% dos seres simplesmente não querem ter contato conosco, nos evitam, ou fogem, ou nos paralisam e vão embora e vão por aí. Tá? Uma faixa aí de 17%, 18%, né? Seres desse tipo se aproximam, eles têm muito interesse no desenvolvimento humano, são seres muito parecidos com o ser humano em si, talvez descendamos deles, ou então tenhamos uma origem comum, né, Eliana? São seres pacíficos e que estão nos preparando para o futuro contato. Existe uma faixa de 1%, 2% no máximo que dizem que são hostis. Eu não sei te dizer, Eliana, se seriam realmente hostis, porque eles reagiram a ataques nossos na maioria dos casos. Ou a pessoa atirou, ou o avião disparou, né, e a pessoa o avião acabou sendo derrubado, ou a pessoa acabou recebendo um contragolpe desses. Eu não conheço casos assim, vamos dizer, entre aspas, de tiro-alvo com seres humanos, tá bom, Eliana? Então aqui eu posso falar, cuidado, não é com esse tipo de visão, há interesse por trás disso, tá? Mas está muito longe da realidade, tá bom, Eliana? Então eu queria agradecer também a sua participação, o seu carinho. E você pode e deve entrar em contato conosco. Você tem diversos modos de fazê-lo aqui, todos eles muito simples. O principal aqui é entrar em contato através do e-mail do programa, que é fenomenofo@tvmundomaior.com.br. Você faz a sua crítica, a sua sugestão, sugere a pauta que estaremos atendendo com o maior carinho, o maior prazer. Queria desejar uma ótima semana a todos, né? E até o nosso próximo encontro semana que vem, com mais um Fenômeno UFO. Um beijo no coração e até lá.